Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavras de Fé. Nessa oportunidade nós vamos fazer uma reflexão de uma linda passagem em Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Hoje nós vamos falar algo muito interessante. São decisões que podem mudar a nossa vida. Vamos falar sobre o poder das nossas decisões. Antes eu quero contar uma história de um empresário. Esse empresário, ele era um empresário cristão. Um certo dia ele começou a se queixar, se lamentar com Deus e dizendo: Deus, por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não intervém nos meus negócios, na minha empresa, na minha vida, nas minhas finanças? Porque está tudo muito complicado, parece que as coisas não dão certo, as portas se fecham, os clientes acabam desaparecendo, os fornecedores não cumprem com as suas palavras e eu estou muito mal, eu estou no negativo, eu estou no vermelho, eu não tenho uma indicação que parece que algo vai mudar. E aí Deus começou a falar muito forte ao coração desse empresário cristão, dizendo: meu querido, os colaboradores que você contratou, você pediu porventura que eu interviesse? Ou seja, você orou pedindo para que eu te desse o aval se aqueles colaboradores eram ou não aqueles que você realmente precisava? Você fez isso também com teus fornecedores, os teus amigos, ou seja, as pessoas que se aproximaram de ti, você selecionou por quais critérios? Ou seja, na verdade, nós mesmos que fabricamos o problema, nós mesmos que fizemos o buraco e nos enterramos. Então Deus estava falando para ele que a culpa não era dos outros. E ele entendeu que a culpa era dele, ou seja, ele foi irresponsável. Ele não teve critérios bem sólidos para deixar com que pessoas se aproximassem dele. E também não trabalhou, não cobrou como deveria os seus colaboradores, não incentivou, não elogiou, ou seja, ele era o responsável por aquela situação. Talvez muitos hoje começam assim a dizer: ah não, eu estou numa situação ruim porque os meus pais nunca se importaram comigo, os meus pais nunca deram bola para mim, o meu pai era ausente, eu não tinha pai, eu era órfão de um pai vivo, Então talvez você possa colocar a culpa no teu pai, botar a culpa na tua mãe, talvez você coloque a culpa no teu marido, dizendo: olha, eu não sou melhor, ou eu não tenho um emprego melhor, ou eu não fiz um curso superior porque o meu marido nunca deixou. Talvez nós sejamos pessoas que tenhamos o hábito de transferir as nossas culpas, transferir as nossas responsabilidades. E hoje eu quero ver que nós podemos mudar o futuro. Nós não podemos mudar o passado. O passado é algo que não pode ser mudado. O futuro pode ser mudado. E o futuro ele vai ser feito de acordo com as atitudes e as decisões que eu tomar hoje. Então, o centro dessa palavra, dessa mensagem, são as decisões que realmente podem mudar o nosso futuro, pode mudar a nossa vida. Comece hoje, decida hoje que você quer ser alguém diferente, que você quer ser uma pessoa melhor, que você quer fazer coisas diferentes. É interessante que muitas vezes nós queremos resultados diferentes, mas agimos sempre da mesma forma. Jamais teremos resultados diferentes se nós não agirmos de modos diferentes, se nós não tivermos atitudes diferentes. Isso é como a matemática, né? A adição. A adição, nós somamos dois fatores, isso dá um produto, dá um resultado.
Quando nós queremos resultados diferentes, temos que ter atitudes diferentes, temos que ter fatores diferentes. Aqui agora na questão de Daniel, né, nós podemos verificar que Daniel, primeiramente, ele é um homem de muita fé. Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar, assim como o texto que nós lemos lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Então essa atitude externa de Daniel, na verdade, refletia uma atitude interna, ou seja, refletia a fé que Daniel tinha em Deus, refletia esse relacionamento pessoal e íntimo que ele tinha com Deus. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele tinha aproximadamente 15 anos, era um moço. Então hoje nós verificamos que muitos homens, ou seja, barbados, muitas mulheres maduras, ou deveriam ser maduras, às vezes oscilam a sua fé. Mas Daniel, mesmo moço, ele já tinha um caráter firme, constante. Ele sabia o que ele queria, ele tinha muita fé em Deus. E essa fé fazia com que ele pudesse tomar as decisões, as atitudes necessárias. Por quê? Por causa das suas convicções. Quais são as tuas convicções? O que tu acredita? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós selecionamos entrar em nossa mente somente palavras boas, somente palavras que vão vir para engrandecer o nome de Deus, palavras positivas, mensagens positivas, somente coisas boas, somente coisas santas, somente aquilo que é agradável. Ou seja, nós temos que selecionar, usar o nosso filtro para reter tudo que é bom, e aquilo que não é bom a gente coloca e deleta, coloca no lixo. Então automaticamente nós temos que saber primeiro ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço, ou seja, ouvir é diferente de escutar. Quando eu ouço, eu aprendo, retenho e aquilo acaba se tornando algo internalizado, algo que está dentro dos meus valores, dos meus princípios, daquilo que realmente eu acredito. E isso faz com que eu venha a tomar atitudes, decisões. Eu só tomo decisões a partir das minhas convicções. Quais são as tuas convicções? O que você realmente acredita? Você tem emprestado teus ouvidos a Deus ou você tem emprestado os teus ouvidos ao diabo? É algo muito interessante que diz que nós somos o que nós comemos. Ou seja, tudo que nós nos alimentamos, tudo que nós ingerimos, isso nos transforma. Então, às vezes, nós ficamos um pouco acima do peso, né? Ou sobrepeso. Mas por quê? Por causa das nossas decisões. Então, decidimos comer demais, acabamos engordando. Agora, se nós decidirmos ser saudáveis, fazer exercícios, comer de uma forma correta e certa, com os nutrientes necessários, automaticamente teremos saúde. Assim também Daniel, na sua fé, ele decidiu ouvir a voz de Deus, ele decidiu meditar na sua palavra de dia e de noite, e aí com certeza Deus dá a vitória. Com certeza a pessoa que faz isso tem sucesso, ela prospera. Daniel, ele decidiu se preparar. Que coisa interessante, né? Nós sabemos que tudo que nós aprendemos, nós temos que reter e colocar em prática. Nós temos que procurar ser pessoas que buscam o aperfeiçoamento constante. Isso também é necessário. Você tem que se decidir fazer um curso, você tem que se decidir fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um curso técnico, eu não sei, mas você precisa crescer. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você cresça em todas as áreas. Daniel era uma pessoa que ele era preparado e ele era muito requisitado pelos seus conselhos. Ele era requisitado como conselheiro e também como um sábio administrador. Mas o segredo de Daniel, e aqui eu quero passar para você, era o temor do Senhor. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da
sabedoria. Mas pastor, o que significa temor do Senhor? Muito simples. Temor do Senhor não significa ter medo de Deus. Temor do Senhor significa respeitá-lo, significa honrá-lo, significa que eu quero, através das minhas atitudes, da minha vida, agradar a Deus. Quando eu ajo dessa forma, eu tenho isso na minha mente, automaticamente Deus me dá mais sabedoria, adquiro mais sabedoria e adquiro respeito pelas pessoas que estão próximas de mim, porque o temor do Senhor, ou seja, o respeito que nós temos a Deus, a honra que nós damos a Ele, isso faz com que venha e seja atraído na minha vida, na tua vida, se tu agir dessa forma também, sucesso, prestígio, fama, reconhecimento. Mas não estamos falando em algo material, humano. Estou falando principalmente que Deus reconhece aqueles que trabalham dessa forma. E também eles são reconhecidos por aqueles que estão à sua volta. Então, se você quer ser sábio, se você quer se preparar, primeiramente, busque a Deus. Busque reconhecer Deus na tua vida e Deus vai te capacitar. Ele vai abrir portas, tem que ser abertas, ele vai fechar portas, tem que ser fechadas, tudo ao seu tempo. Olha só o que aconteceu quando Daniel também, ele começou a se preparar, começou a se capacitar. Em Daniel capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que o rei Nabucodonosor, ele começou a investigar, a fazer perguntas para todos os sábios que estavam no seu palácio e achou Daniel e achou os seus amigos, né, também, os amigos de Daniel, 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios que estavam lá. E ainda por cima, em Daniel capítulo 6, versículo 1, diz que Daniel foi colocado como primeiro-ministro, ou seja, Daniel, ele serviu a 3 reis. 3 reis passaram, mas Daniel permaneceu num local, num lugar de destaque. Talvez você não vai ser primeiro-ministro, talvez você não vai ser governador, ou nem presidente, ou prefeito, ou quem sabe vereador, mas estou dizendo que Deus, Ele quer colocar você num lugar de excelência. Deus quer colocar você num lugar de destaque. Deus quer colocar você num lugar onde você vai ser honrado, onde Deus vai te usar. Agora, cabe a você ser fiel a Deus, crer nele e buscar, se preparar, se capacitar para que Deus possa cumprir com o propósito, com a vontade na sua vida. Daniel, ele também era cheio do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda! Eu compreendo aqui, eu vejo que Daniel ele mantinha as convicções religiosas que ele tinha. Daniel, ele era fiel a Deus. E Deus daí deu para Daniel o que? Conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria dos babilônicos. E também ele foi mais além ainda, ele acrescentou a Daniel a interpretação de visões e sonhos. Eu compreendo algo aqui. Quando nós começamos a buscar a presença de Deus, nos enchemos com o seu Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é Ele que nos consola, Ele que nos ajuda, Ele que nos conforta, Ele que intercede por nós. Nós ficamos mais perto de Deus e quem está mais perto de Deus está mais perto da fonte de todas as coisas boas. Ou seja, eu estou mais perto do amor, estou mais perto da paz, eu estou mais perto da alegria, eu estou mais perto de Deus, eu tenho tudo isso na minha vida. Então, compreendo que quando Daniel ele começou a buscar a presença de Deus, Deus começou a trazer, dar presente para ele. E Deus quer dar presente para você também. Deus quer que você seja alguém que seja digno de receber
o que Deus tem preparado para a tua vida. Eu não sei onde é que Deus vai te colocar, eu não sei o que Deus vai te fazer com você, eu não sei qual é a vontade de Deus para a tua vida, mas uma coisa eu sei, Deus quer te abençoar. Outra coisa que eu aprendo também na vida de Daniel é que Daniel também decidiu ter amigos. Que coisa interessante, né? Nessa situação aqui de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho que o perturbou, chamou todos os sábios e disse, olha, quem interpretar esse meu sonho, vou honrar essa pessoa. E o rei, aí os sábios perguntaram, então diga, meu rei, qual é o sonho? E Nabucodonosor disse, não vou dizer qual é o sonho. Vocês vão ter que adivinhar qual é o sonho e trazer ainda a interpretação. Os sábios ficaram apavorados. Aí eles comentaram uns com os outros, depois com o rei, mas rei, o que o senhor nos pediu é algo que não existe, nunca alguém fez, nem um rei, por mais poderoso que seja, fez esse pedido, porque isso está além da faculdade humana. Para que isso acontecesse, precisaria ser um Deus. Então nós verificamos que precisaria uma intervenção divina. Assim aconteceu essa situação. Daniel era um dos sábios, assim também como seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Agora, Daniel precisava da ajuda. Como ele iria resolver essa situação? Ele pediu ajuda para que os seus amigos intercedessem a Deus por ele, para que Deus, pela sua misericórdia, revelasse os seus planos, revelasse os sonhos que o rei Nabucodonosor teve e também a sua verdadeira interpretação. Então nós verificamos que ter amigos, isso é algo muito bom e necessário. Quem são teus amigos? Quem são pessoas que estão perto de você? Talvez você tenha escolhido mal os teus amigos. Quem sabe um dos problemas que você está enfrentando é porque você não tem amigos de verdade. Amigos são aquelas pessoas que nem sempre dizem sim, às vezes dizem não. Amigos são pessoas que nos confrontam, amigos falam a verdade, amigos são pessoas fiéis. Você tem amigos? Decida ter amigos. Daniel tinha amigos. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre as decisões que podem mudar a tua vida, a minha vida, ou seja, a nossa vida. Então as nossas vidas, elas na verdade são feitas através das nossas decisões. Estamos falando agora sobre Daniel. Daniel, ele foi um homem realmente aprovado, não só pelos homens, mas principalmente por Deus. Por quê? Porque ele teve fé. Por quê? Porque ele se preparou. Por quê? Ele se encheu da presença de Deus. Por quê? Porque ele teve amigos. Agora vamos falar mais uma característica muito importante na vida de Daniel. Daniel, ele era íntegro, ele tinha caráter. Muito interessante, né? Daniel, ele era perseguido por muitas pessoas por causa dos ciúmes. Daniel 6,4, né, fala sobre isso. Mas eles não podiam ver nele algum erro, porque ele era uma pessoa de um caráter ilibado, de um caráter que não podia ser culpado por qualquer coisa que ele fizesse, qualquer erro, qualquer culpa. Ou seja, o temor de Deus e a firmeza do seu caráter, né,
fazer com que Daniel mantivesse as suas convicções. Por isso que ele foi exaltado, por isso que ele foi elevado e chegou aonde ele chegou. Agora eu pergunto para ti e para mim também, como é que é o nosso caráter? Porque caráter, na verdade, é aquilo que nós somos. Não o que fazemos, mas aquilo que realmente nós somos. Será que os nossos filhos, eles podem dizer, eu quero ser como meu papai, eu quero ser como minha mamãe? E aqui entra uma história muito interessante sobre um homem. Ele tinha um filho com 10 anos e aquele dia ele decidiu fazer as vontades do filho, porque o filho estava de aniversário. Aquele dia ele não trabalhou, ele levou o filho no cinema, ele foi jogar futebol com o filho, ele saiu, ele brincou, ele fez um monte de coisas com o seu filho. Chegou de noite, o filho estava cansado, e ele mais cansado ainda, ele dormiu e daí o pai disse assim, deixa a hora que eu vou colocar nosso filho na cama. E pegou o filho no colo e colocou o filho na cama e deu um beijo no filho. E o filho acordou e disse para o pai, pai, eu amo você. Pai, eu oro a Deus para que quando eu for grande, assim como você, eu quero ser igualzinho a você. O pai levou um susto naquele momento e ele beijou o filho e fechou a porta com muito cuidado. Desceu as escadas e a casa era grande, tinha um pátio enorme. Ele foi lá para o fundo do pátio, um lugar bem longe da casa, e começou a gritar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, não ouça o meu filho, porque o meu filho não sabe, mas eu não sou uma pessoa fiel. Eu tenho traído a ele e tenho traído a sua mãe. Eu tenho mantido relações com outra mulher. Eu compro e não pago. Eu não sou fiel com meus amigos. E começou a falar para Deus tudo o que ele fazia, na verdade tudo que ele era. E naquele momento ele caiu em si e ele decidiu mudar por causa da oração do seu filho. Ou seja, esse pai, ele foi tocado pelas simples palavras do seu filho. Ou seja, ele decidiu mudar de caráter, de integridade, porque não queria que o seu filho fosse igual a ele. Ele queria que seu filho decidisse e ser uma boa pessoa, mas não como ele aparentava ser, mas como ele realmente deveria ser. Então aquelas palavras mudaram a mente dele e, por consequência, mudaram as suas atitudes. Quem sabe talvez você também esteja vivendo essa situação. Você não pode dizer para os teus filhos, olha, façam como o papai faz, façam como a mamãe faz, porque tem muitas coisas que você esconde deles, tem muitas coisas que na verdade você esconde de você mesmo. Mas se você deixar Deus te tocar, e assim como aquele filho falou com o pai, que o Pai dos céus possa falar com você através dessa mensagem simples, para que você possa escolher, decidir mudar de vida, mudar de mente. Deixa Deus mudar a tua mente. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você não compreenda, mas a vontade de Deus, ela é boa sim, ela é perfeita e agradável. Deus quer mudar a tua mente, porque se Deus mudar a tua mente, o teu coração, automaticamente a tua vontade vai ser mudada. Você vai querer agradar a Deus com a tua vida, agradar a Deus pela forma como você fala, agradar a Deus pela forma como você sente, agradar a Deus pela forma como você vive. E automaticamente, quando você decide isso, ter um relacionamento com Deus, quando você decide também frequentar uma igreja que prega a palavra de Deus, prega Jesus, prega o Evangelho de Deus, a tua vida ela é mudada, radicalmente mudada. Você
talvez que ainda não é casado, você vai ter uma família, você vai querer ter uma família também de pessoas que sejam e que tenham a mesma fé que você tenha, que ame a Deus como você ama, porque a possibilidade de acerto é bem maior. Quantas vidas, quantas famílias estão aí destroçadas pelo divórcio, pela separação, e nós sabemos que Deus, a Bíblia diz, Deus odeia o divórcio. Pastor, eu sou divorciado, eu sou separado. Meu querido, Deus não quer ver você sofrendo. A Bíblia fala que o que Deus uniu não separe o homem. Deus quer que você seja feliz com o teu parceiro, com a tua parceira, com a pessoa que Deus colocou junto de você. Aí também você precisa decidir ser feliz. Pastor, eu posso decidir ser feliz? Com certeza pode e deve decidir ser feliz. Basta apenas você acreditar nisso, você crer e você viver por isso e para isso. Daniel foi um próspero em todas as áreas, mas a principal área foi espiritual. E essa área, na verdade, se tornou o alicerce do sucesso para todas as outras áreas. Decida hoje, em primeiro lugar, buscar a Deus de todo o teu coração, frequentar uma igreja, ser fiel a Deus, ser cheio do Espírito Santo, cumprir a palavra de Deus, e você vai ver que as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Eu quero orar por você agora, em o nome de Jesus. Senhor amado, abençoa essa pessoa, ó Pai, que tem visto essa programação. Que essa palavra, Senhor, possa entrar no coração dessa pessoa e produzir frutos dignos de arrependimento. Senhor, nós te amamos, te louvamos e somos gratos por Ti. Que essa pessoa possa decidir hoje por Ti e ser fiel a Ti. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.